Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Então, nós temos aqui o reverendo Zé João e o reverendo Marco Antônio. O reverendo Marco Antônio é esse, o reverendo Zé João de lá. O reverendo Zé João é um pastor querido, amigo nosso, pastor da Igreja Presbiteriana em Manaus, e ele assumiu a igreja e logo depois do pastor Caio, né? Foi, né? Isso. Pastor Caio, pai. E desde então ele começou a fazer uma mudança em termos de visão missionária, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, a respeito do que é o trabalho da igreja, da visão, daquilo que ele conhecia à sua volta ali nos ribeirinhos. E hoje essa igreja, ela tem exatamente essa compreensão de que a única razão de nós estarmos aqui é realmente pregar o Evangelho, certo, pastor? Quantos barcos que tem hoje? 11 barcos a igreja tem, em parceria com outras entidades, mas barcos que estão sendo constantemente usados para pregação, plantação de igrejas entre os ribeirinhos, né? E plantando igrejas para todos os lados ali. Então, um servo de Deus que tem realmente no coração essa obra missionária. Reverendo Marco Antônio era da Assembleia de Deus quando foi para a Índia e era missionário ali, treinamento de liderança, e depois veio para o Brasil e veio fazer o seu seminário agora na Igreja Presbiteriana e foi ordenado, tem um ano que foi ordenado, mas tem no coração realmente a obra do Senhor, está se preparando agora para voltar para a Índia, volta em julho, creio que julho ou agosto do ano que vem, e enquanto isso vai ainda fazer uns cursos por aí, de linguística e outros mais, se preparando para voltar então para a Índia e continuar esse trabalho, agora numa parceria com a Igreja Reformada ali, também no treinamento de liderança, para plantar igrejas ali no interior da Índia. Então, meus irmãos, nós, nessa ideia de colocar esse seminário, tanto naquela visão da missão urbana e a missão também transcultural, então esses servos de Deus foram aqueles a quem Deus colocou no nosso coração e aceitaram também de estar aqui para trazer a mensagem. Hoje de manhã já tivemos um encontro com a liderança, muito proveitoso, muito gostoso, e agora vamos dar continuidade, primeiro com o reverendo José João. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, queria orar ao Senhor. Pai amado, obrigado por esse encontro tão especial, tão significativo, quando o nosso coração já se eleva na Tua presença, através da adoração cantada pelos irmãos, e agora quando vamos também ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu servo, as experiências que ele tem tido na obra missionária, tudo que o Senhor tem realmente preparado, qualificado esses irmãos, para que possam também nos ajudar para fazer a obra da melhor maneira, ó Pai, de uma maneira que glorifique o Senhor de forma plena e completa, Pai. Fala ao nosso coração agora, nos abençoe, nós suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos. De manhã tivemos compartilhando. Eu queria começar aqui com Atos capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia. Atos capítulo 2, verso 41 até o 47.
Atos capítulo 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos ler juntos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar, mesmo assentados, você me acompanhe e ore por mim, eu possa comunicar aquilo que Deus quer e que especialmente Deus comunique ao seu coração essas verdades tão tremendas que têm transformado muitas vidas, muitas igrejas ao redor do mundo. Senhor, nós te damos graças por esse momento, esta igreja tão viva, Senhor, tão comprometida contigo, e pedimos a tua presença santa de um modo tão especial, abrindo nossas mentes, nossos corações, nos ajudando, Senhor, a entender como fazer discípulos, como atender ao teu mandato de fazer discípulos, Senhor, em Brasília, em Goiás, no Brasil e ao redor do mundo. Deus, tira dos nossos olhos toda a névoa, desentope os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Fala com a tua liderança que está aqui, o teu povo, e usa esta igreja de modo extraordinário nos próximos anos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos um relato do Dr. Lucas, nosso querido médico amado. É como um mapa e uma planta do que foi a igreja primitiva durante aquelas décadas e séculos, na verdade. A palavra de Deus nos diz que depois de Pentecoste, 3.000 foram então convertidos e batizados. Eles viviam em santa comunhão, e a melhor tradução nesse caso eu acho que é a NVI, que fala no pátio do templo. Ele não estava dentro do templo. A NVI coloca no pátio do templo, porque o templo de Jerusalém era metade que está isso aqui, menos da metade, tipo 10 por 30, 20 côvados por 60 côvados, e a altura mais 60. Agora o pátio do templo, uma área imensa para 20.000 pessoas sentadas de um lado e 20.000 do outro. O templo imenso. Então, começa aqui a história da igreja primitiva, depois do Pentecostes. Aqueles irmãos perseveravam, primeiro no ensino, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam no impacto do novo nascimento do primeiro amor. Quem já não viveu isso, o primeiro amor? A gente quer ler a Bíblia dia e noite, tem dificuldade de estudar. Se você está fazendo uma faculdade, você tem que lutar e orar para poder estudar aquelas matérias que você quer ler a Bíblia, quer orar, quer conhecer a Deus. É verdade ou não é? Primeiro amor é o primeiro amor. Que Deus nos conserve um primeiro amor, porque lá em Éfeso, o Senhor Jesus disse que tinha contra aquela igreja que eles tinham abandonado o seu primeiro amor.
E aí, irmãos, agora esses irmãos estão juntos, todos os dias, no pátio do templo, de casa em casa. Estão celebrando a ceia do Senhor e estão comendo também refeições. E a gente fala em Manaus assim, que crente não bebe nem fuma, mas come legal, não é verdade? Então, eles estavam tendo as suas refeições e partindo o pão. Mas o que é curioso é que diz lá em verso 46, que eles estão diariamente, eles arranjaram tempo para estar juntos. Não tinha muito o que fazer, não tinha relógio, não tinha agenda, não tinha internet, não tinha essas coisas todas, luz elétrica, mas eles tinham tempo para estar juntos. E que diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que o povo os admirava, o povo os respeitava, e diz que eles tinham a simpatia do povo. Essa igreja primitiva, ela se desenrola ali por 30 anos e depois por 300 anos. Mas nos 30 anos que Lucas registra, a Bíblia diz que Paulo saiu em sua missão, pregando, depois elegendo presbíteros, e eles cuidavam das igrejas. Todas as igrejas do Novo Testamento reuniam em alguma casa. Todo o Novo Testamento foi escrito na perspectiva de igrejas caseiras. Todo o Novo Testamento. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em templos bonitos, espaçosos como esse, necessários em Brasília. Mas no Novo Testamento, quando fala a igreja reunida, 10, 15, 20, 30, 40 irmãos numa casa. A eclésia reunida. Está ali o povo tirado do mundo para adorar a Deus. E esse modelo de plantação de igrejas, de compartilhar a fé, os judeus já tinham, irmãos, antes. Por exemplo, até hoje, para um judeu, ele precisa de 10 homens, eles precisam de 10 varões para começar uma sinagoga. Se não tem 10 homens, eles têm um grupo de oração, não uma sinagoga. Se for 9, não tem sinagoga, tem que ser 10. 10 varões, até hoje é assim. Isso vem de Jetro, Êxodo capítulo 18, quando Deus distribuiu, deu por Jetro, a sugestão a Moisés, de organizar o povo em grupos de 10, 50, 100 e 1000. E a igreja e a arqueologia está descobrindo que muitas sinagogas eram nas casas. Muitas sinagogas. E agora, quando então vem o derramado do Espírito, as pessoas convertidas, os judeus falam completados, faltava o Messias, e agora eles estão na alegria, pregando, testemunhando, e eles fazem esse modelo por 3 séculos. E depois de 30 anos, 3 décadas, Colossenses nos diz que eles pregaram o Evangelho no mundo inteiro. Então, irmãos, me acompanhem aqui, eu vou falar sobre plantação de igrejas, mas desde já quero dizer que igreja, no conceito do Novo Testamento, é um lugar que reúne pessoas, que pode ser num salão comunitário, pode ser numa casa, pode ser num templo, pode ser num hotel, salão do hotel que se aluga uma vez por semana. Então, me acompanhe aqui. Grupos nas casas são um poderoso instrumento para plantar igrejas. Nós temos aqui a igreja primitiva e, por exemplo, na Índia nós somos parceiros de uma missão. Esta missão no estado de Bihar, em uns 15 anos, plantou 5.000 igrejas, mas só 12 templos construíram. Isso é um modelo. Eles estão penetrando, e o pastor Marco Antônio estava me dizendo que Bihar é conhecido como um dos estados sem lei. Não é isso, pastor? E no nosso, você conhece a Índia melhor que nós. E Bihar, chamado cemitério de obreiros, lá na Índia. E na China, você vê que nós conhecemos a história da China, né?
aí não está, eu estou aqui ilustrando. A história da China é a história de mataram 2.000 líderes, entre padres, pastores, e o governo comunista que dominou a China a partir de 47 disse: acabamos com o cristianismo. Há uns anos atrás eles estão dizendo: tem mais cristãos na China do que membros do Partido Comunista. E a estatística está entre 80 milhões e 100 milhões de crentes na China, graças a Deus. Você pode dizer, graças a Deus, aleluia. Mataram a liderança. Eu não quero dizer, irmãos, que se matar os pastores, a igreja vai crescer, não é isso que eu estou dizendo. É porque o sacerdócio universal de todos os crentes foi praticado à força. 2.000 líderes, olha, eles não mataram qualquer um, não, eles mataram os principais. E disseram: acabamos com a igreja. Erro deles. Então, em 2010, eu estava em Cape Town, Cidade do Cabo, o Congresso Lausanne 3, e teve um jantar entre a delegação brasileira e a delegação do Vietnã. Até nós ia pensar, o que o pessoal do Vietnã quer conosco? Vamos lá, a gente já fica desconfiado, né? Eles disseram: nós queremos comunhão com vocês, nós queremos conhecer vocês, nós queremos conhecer o que vocês estão fazendo. E aí eu sentei perto, tinham 3 grandes líderes do Vietnã. E um liderava 700.000 pessoas, o outro liderava 300.000 pessoas, e o outro 400.000 pessoas. Estava aqui a delegação brasileira. Tinha um intérprete, e aí um canadense. Nós ouvimos a seguinte história: no Vietnã, a guerra acabou em 79, tinha 35.000 crentes. Agora, em 2010, eu estou voltando para 2010, eles eram 1.400.000 crentes. O que foi que aconteceu? Acabou a guerra, a igreja foi ao governo pedir permissão para reunir. E o governo disse: vocês podem reunir, mas tem um detalhe: só até 20 pessoas nas casas. E se for igreja, até 100. Chegou mais de 100, tem que multiplicar essa igreja. Não pode ser mais de 100. Ou seja, o comunismo pensa em controle. Agora, o decreto governamental, irmãos, multiplicou os grupos nas casas, coisa que a gente quer de multiplicar e não consegue. Os irmãos, o presidente multiplicou o grupo na casa de uma vez, que já chega a 18, já começa aí, agora vai ser 20, já começa a ver a casa do outro irmão, do outro irmão, do outro irmão, e a igreja cresceu com base na liderança leiga. Na verdade, irmãos, a palavra é ministros no Novo Testamento, porque leigo te entende. Quando se pensa ministro, hoje se pensa no ministro, pastor ordenado, mas a Bíblia fala ministros, essa palavra para todo crente. Então, no Vietnã, em 30 e poucos anos, 35 anos, eles foram, 31, eu estava em 2010, de 35.000 crentes para 1.400.000 crentes. Então, é importante começar com a visão certa, valores, princípio, estratégia. Muita gente começa alguma coisa, mas não tem os valores. A igreja já nasce treinando os seus líderes, quando reúne nas casas. Esses valores são de oração, evangelismo, vida no corpo, transparência, viver a vida real, verdadeira de Cristo e a vida de oração. Então, isso se chama plantação de igrejas, irmão, que no Novo Testamento nós temos. Vou contar mais uma historinha para você. Tem um vídeo da igreja em células de Curitiba, ministério, igreja em célula, não tem nada a ver com G12, por favor, é do Ralph Neighbor, de Houston, do Texas, que traduzia o material do Paul Young Show. Esse vídeo chama Contra Toda a Adversidade. É a história de 10 anos da igreja Meseret. Meseret é pedra angular em língua da Etiópia. Essa igreja em Addis Abeba foi fechada pelo comunismo em 82. Fecharam as escolas da igreja, eles eram menonitas, mas tiveram experiências mais pentecostais e criou uma igreja nacional, Meseret. Eles fecharam igrejas, escolas, hospitais dessa igreja que os menonitas alemães produziram, construíram isso lá.
Aí o governo comunista fechou tudo, prendeu os pastores principais. Eles foram então para o subterrâneo, criaram uma gráfica e começaram a dar os estudos para alguns membros da igreja e mapearam a cidade de Addis Abeba. Eles eram 5.000 crentes. Eu tenho esse vídeo. Você pode mandar buscar www.celula.com.br. Eles mandam para você, deve ser R$20, R$25. A história da igreja Mezerete. Depois de 10 anos o comunismo caiu. Quando caiu, eles foram reunir para saber quantos eles eram, porque eles só podiam reunir quando alguém morresse, porque ia para o enterro, aí podia ser 100 pessoas, 200, ou então quando alguém casasse. Mas agora o comunismo caiu. Eles eram 5.000 pessoas em 16 congregações construídas. E quando reuniram, qual é a surpresa deles? Eles se tornaram 50.000 crentes em 10 anos da igreja subterrânea. Por quê? Porque agora cada membro era um ministro, cada membro era alguém que estava agindo, cada membro não estava lá sentado, ele estava agindo na sua casa. Chama esse vídeo Além de Toda a Diversidade. Então, queridos, o que eu estou falando aqui não é teoria, não é apenas, estou defendendo um ponto de vista, eu estou falando de realidades. Nasce com pastoreio, esta igreja, evangelismo, discipulado e treinamento de liderança. Quando nasce num grupo, numa casa, muitas igrejas começaram numa casa, mas abandonaram a casa, ficou só o templo. Talvez essa aqui começou na casa de alguém conhecido, que só tem 53 anos, começou na casa de alguém, mas depois abandonou a casa e ficou no templo. Tudo bem, mas se tiver a casa vai ser melhor. Não necessita, nesse caso, de templo, som, zelador, segurança e todos os impostos. Começa no lugar sem todas essas despesas. Ela parece mais com a igreja primitiva do que com a atual. Essa igreja que eu estou falando, irmãos, do livro de Atos, era uma igreja, assim, a expressão que eu diria assim, muito leve, muito soft. Uma igreja que tinha leveza, ela se movia de um lado para o outro. A igreja Mezerete de Cristo, e se você quiser entrar na internet, você entra aí, acho que é Mezerete com S, eles tinham ano passado 245.000 pessoas frequentando a igreja. E 145.000 membros. Se quiser, www.mezerete, acho que .com.br. Por que foi que aconteceu? Cada pessoa tomou a consciência que ele era um ministro de Cristo, não apenas um membro da igreja, um consumidor dos bons programas que a igreja oferece. Eu tenho pensado o seguinte: Deus está fazendo uma obra pelo mundo inteiro. Eu queria falar de mudanças à vista. E está acontecendo muita coisa boa no mundo. Eu tenho ouvido falar tanta coisa, tenho lido, mas também tem muitas coisas que precisam mudar. Por exemplo, pessoas feridas nas igrejas estão ansiosas por ensino, comunhão e seriedade. Hoje tem 8,1% de evangélicos que dizem que eles são evangélicos, mas sem igreja. 8% da igreja é muita gente, é milhões de pessoas hoje. Grupos iniciados por motivos corretos são verdadeiras famílias espirituais. Nós vivemos 18 anos que começamos a implantar grupos na igreja. 18 anos. Havia um anseio por comunhão, por cuidar um do outro, discipulado. Nossa igreja parecia mais uma rodoviária. Sabe como é a rodoviária? É um monte de gente entrando e um monte de gente saindo. A porta dos fundos da igreja era quase do mesmo tamanho da porta de entrada. E aquilo eu sofria. Eu era pastor auxiliar, mas muito envolvido no trabalho da igreja. Aí nós tentamos fazer grupos 2 vezes.
80 e 86 nós falhamos, porque nós tentamos resolver o problema da igreja de uma vez, 20 grupos. E o Caio, Fábio, o filho, estava numa fase do ministério dele muito primorosa. Ele voltou de um congresso lá de 3, viu um movimento de grupos no Peru e logo implantou. Depois de 6 meses não tinha mais nada. Depois, em 86, o pai implantou, também passou alguns meses, não tinha mais nada. Aí eu fui à Coreia, 93, 95, e eu vi a igrejas presbiterianas coreanas cheia de grupos de oração, púlpito forte. Eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu que nós não conseguimos? Aí nós tentamos pela 3ª vez em 95. Mas agora, gato escaldado tem medo de água fria. Então falei com o pastor da igreja, era pastor, nós queremos ter uma experiência de grupos familiares, mas nós não queremos chegar lá no púlpito e falar, olha irmão, vamos começar 10 grupos. Não, pastor, nós vamos começar 5 grupos, com os casais, da comissão de casais que eu liderava, fazia retiro, jantares, estudos, seminários, com esses aí. E os casais que estão indo para o retiro conosco. Eu disse, tá bem, meu filho, pode começar. E nós fomos experimentando por 1 ano e 2 meses, sem fazer alarde na igreja. Depois de 1 ano e 2 meses, nós chegamos à conclusão que aquele era um caminho necessário para a igreja. As pessoas cuidadas, as pessoas fazendo amizade, os novos convertidos integrados. E depois de 3 anos, eu aconselho, estudando o projeto, disse, isso aqui é o nosso projeto para a cidade. Depois de 3 anos de experiência, de estudo, de observação, mas as 2 vezes a pressa nos levou a falhar e ficamos frustrados. Então, queria dizer à liderança da igreja, não fique ansioso, porque a gente está, às vezes, numa fase que quer resolver o problema em 6 meses. Não faça isso, não. Nós passamos 7 anos na igreja para fazer a transição, suavemente, para não quebrar nada, para não ter problema com a SAF, para não ter problema com os ministérios, conversando e comendo e orando, fazendo tudo direitinho. Foi um processo lento. E primeiro, irmãos, tem que mudar aqui, ó. Se nós não entendermos a igreja primitiva, a eclesiologia do Novo Testamento, nós vamos fazer só reproduzir a escola bíblica na casa. E não vai ser muito interessante. Já tem a escola bíblica domingo. Já fizemos isso e nós erramos. Então, isso foi um processo que foi sendo estudado. Uma coisa era certa: a cada batismo nós víamos que a grande parte das pessoas já tinha ao lado dele alguém que estava discipulando, porque era um novo no grupo familiar. Mês passado nós fizemos 60 batismos, entre batismo, profissão de fé, e boa parte deles integrados à vida de um grupo e na escola bíblica com a sala de novos convertidos. Então, não fique ansioso. E até alguém pode pensar assim, olha pastor, esse negócio aí pode dar certo na Coreia, no Vietnã, na China, mas aqui não dá, em Brasília não dá. Eu falei, hoje eu tomei café com o pastor o reverendo Walter Moura. Ele está há 3 anos nesse processo. Eu vim aqui 4 anos atrás dar treinamento no seminário presbiteriano, reunião informal com os alunos, passamos aqui 3 dias no seminário. E o Walter me disse, pastor, estamos com... Eu perguntei, Walter, quantos grupos você está? Ele disse, 27 grupos. 10 grupos de jovens. Outros grupos são de adulto, adolescente. Suavemente, este ano em abril eu estive aqui, foi a primeira vez que ele reuniu todos os grupos no sábado. Nunca. Por quê? Porque tem às vezes uma resistência, então tem que ir devagar. Mas sabe, irmãos, como é que a gente come um boi? Já comeu uns 3, não é? Come bife por bife, não é verdade? Ontem nós comemos mais um pouquinho do boi. Se você somar o que você comeu durante 30 anos, você comeu já uns 2 bois. É verdade ou não é? Mas a gente vem comendo devagar. Então, uma igreja como a nossa tinha 90 anos. Para entrar um projeto novo, tinha que ser muito cuidado. Aqui tem 53 anos. Vocês têm o que nós tínhamos, um vinho novo, visão de missão, compromisso com Deus. Isso é uma bênção, irmão. Não é toda igreja que tem isso, não. Mas faltavam os odres do Novo Testamento, os grupos nas casas. Hoje de manhã eu estive explicando para os irmãos, e aí está escrito,
Eu penso que à medida que passar mais 1 ano, 2 anos, 7 anos, 10 anos, a situação da sociedade, infelizmente, vai ficar complicada. Você está percebendo agora? Mês passado saiu, alguns meses, um decreto assinado pelo presidente do Supremo Tribunal, Barbosa, como é o nome? Joaquim Barbosa. Ele assinou e eu peguei uma cópia. Esse decreto obriga todos os cartórios do Brasil a fazerem casamento de pessoas do mesmo sexo. É obrigado. Eu não entendo muito de lei, mas acho que esse assunto era um assunto muito mais do Congresso do que de cima para baixo alguém decreta e acabou. Bom, agora quando eu li o decreto, diz assim: todos aqueles que fazem celebrações de casamento são obrigados a fazer, tarará, tarará, e se rejeitar, são passíveis de punições e disso. Eu pensei, falta só uma palavra aqui, de autoridades também eclesiásticas. Faltava só uma palavra, porque ali não estava muito claro. Eu li e perguntei do advogado, disse, não, isso aqui deve ser os cartórios, mas não está claro. Os que fazem casamento, certamente está falando da autoridade civil, porque como ele é uma autoridade, a autoridade da lei, ele como o protetor da lei, o chefe lá mandou e todo mundo tem que obedecer. Mas você já pensou, se a PL 122 fosse aprovada no Brasil, as igrejas obrigadas, os pastores, as igrejas a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo? Que doidice seria essa? Loucura seria essa? Pois pasmem, ano passado a PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, começou o seu Supremo Concílio com o casamento de homossexuais. A liberação veio e fizeram essa coisa louca. O Supremo Concílio, quando a Assembleia Geral, porque acho que chama Assembleia Geral, não o Supremo Concílio, mas é o que você entende. Então, a Igreja de Cristo, irmãos, ela é viva, ela é um organismo, ela é poderosa e ela pode vencer todas essas coisas que podem vir contra ela. E por isso, eu penso que a igreja vai no futuro muito mais para as casas, porque as leis que estão estudando aqui em Brasília, elas são contra nós, muitas delas. Deus está reformando a sua igreja no mundo. A Coreia do Sul, você já ouviu falar muito dela. O Vietnã, acabei de falar agora. Cuba, El Salvador e na China. Deixa eu falar um pouquinho de Cuba. Fidel Castro, depois de 50 anos de comunismo, chamou os pastores, disse, vocês podem reunir agora nas casas. E pode reunir nos templos, mas não pode reformar. Você já imaginou, você voltar para um templo, 40 anos, eu não sei se é 40, 45, Fidel, antes dele sair. Você vê, esse negócio vai cair na minha cabeça, sem manutenção. Aí o povo, que estava tudo escondido, foi para as casas. E começaram, sabe que é latino, né? Gosta de cantar, e palmas, e a música bonita. Aí os vizinhos, né, começaram a vir para os grupos nas casas. E os grupos nas casas crescendo em Cuba. Aí chegou o pessoal e disse, comandante, os crentes estão muito animadinhos. O senhor deu permissão para ele reunir nas casas, porque está assim, ó. Assim as casas. Ele disse, então chama os pastores aqui. Chamaram os pastores de Cuba e o Fidel disse para eles, tem uma coisa, vocês podem reunir nas casas, mas não pode reunir mais do que 8 pessoas, não pode fazer barulho, não pode cantar alto. O Fidel, evangelista Fidel Castro, com uma canetada multiplicou todos os grupos familiares de Cuba. É maravilhoso, irmãos. O evangelista Fidel Castro, numa canetada, multiplicou todos os grupos de Cuba, porque já tinha grupo com 20, com 25, com 30, ele disse, não pode ser mais do que 8, então tem que preparar a liderança. Sabe o que aconteceu agora recentemente? O Raul, que é irmão do Fidel, né? Chamou os pastores e disse, vocês têm que fazer o seguinte, tem que reunir na casa ou no templo, não pode ser os dois.
Aí, muitas cidades pequenas, todos os irmãos preferiram na casa. Em Havana, uma igreja batista muito grande de Havana fez o seguinte: nós ficamos na igreja, ela fez dezenas e dezenas de salinhas na igreja para o povo reunir nos grupos, as duas coisas na igreja. Não tem como controlar. Um amigo meu foi a Cuba ano passado, me disse: pastor, eu fui em Tuna, 100 mil habitantes, tem 100 igrejas em Tuna, e a polícia não quer nem saber se está na casa e no templo, não quer saber, não fiscaliza, as casas estão cheias, os templos estão cheios, e o povo está com sede de Deus, aleluia, graças a Deus. Irmãos, o povo está com sede de Deus em Brasília. Você sabia que quanto mais recurso, quanto mais crescemos economicamente, cria-se um vazio maior espiritual, porque o pobre pensa assim: um dia eu vou ter um carro, vou ter isso, vou ter aquilo, aí de repente passa 10, 20 anos, o cara tem carro agora, tem um bom emprego, tem isso, mas agora ele começa a ganhar dinheiro, ele quer largar a mulher dele que tem 40 anos para casar com uma de 30. O dinheiro fez ele ficar com a cabeça, e aí começa a crise nos filhos e tudo mais. Mas essas nações experimentaram e estão experimentando algo novo que eles estão copiando do Novo Testamento. Muita gente diz: Zé João, esse negócio de vocês aí, isso aí é uma onda, é um movimento passageiro. Você é passageiro? Só tem 2000 anos, meu filho, aqui, ó. Nós estamos voltando ao livro de Atos. Isso não é onda. Eu fui à Coreia 2 vezes, ficava impressionado. Lá aquelas igrejas imensas, fui a reuniões nas casas, café da manhã, 7h30 da manhã, sentado com a perna cruzada no chão, naquela coisinha, e toma comida, só não tinha café, leite, queijo e pão. Era comida mesmo do almoço, aquela coisa. E eu já aprendendo a enrolar ali, né? Porque não tinha como comer aquela sopa, 7 horas da manhã, e peixe, e arroz, não dá, o estômago não. Mas o fato é que eles saíram. Aliás, questão de grupos familiares, não foi Ponyogu Show que começou. Na Coreia começou na década de 40. Década de 40 é quando a polícia japonesa quis obrigar a Assembleia Geral a adorar os seus deuses, os seus antepassados, o shintoísmo, né? Os antepassados, e saíram no livro Pentecoste coreano, 2 missionários americanos, diz que eles saíram para as casas, eram 400 grupos nas casas, entrando pela Manchúria, que é uma região aí na China. E esses grupos na Coreia, antes do Ponyogu Show, os presbiterianos estavam vivendo essa realidade. Aí vamos ver algumas fotos aqui de igrejas nossas. Essa igreja começou com o culto na casa. Obrigado. Aqui do lado, não dá para você ver direito, porque aqui tem uma casa aqui ao lado de madeira. 98, compramos um terreno que era isso aqui, com uma construção inacabada. Obrigado, querido. E hoje, esta igreja em Anuri, que aliás o pessoal foi lá, aqui, da IPN, muito obrigado, vocês têm nos ajudado, as equipes que vão, cada equipe dessa ajuda-nos a avançar no trabalho missionário de plantação de igreja. Hoje nós estamos em cerca de 100 lugares no interior, e essas viagens são caras. Quando vem a equipe paga a viagem. A igreja investe de 50 a 60 mil reais no barco maior, vou mostrar amanhã, por mês. O Mackenzie está nos ajudando agora, Universidade Mackenzie. Aqui é uma escola dominical, há uns 8 anos atrás, tem que atualizar isso aqui, mas esta igreja tem 140 membros hoje. Era um grupo na casa. Nós chegávamos em Anuri, no nosso barco, e uma época tínhamos muitos argentinos que vinham fazer missão, e nós passávamos o filme Jesus, e dava para eles os folhetos, 4 leis espirituais, e fazia aquele movimento no final. Só que nós não tínhamos nada em Anuri, nem um crente da nossa igreja, nem uma casa. E aqui começou, então, aqui, depois que nós
Começou na casa do pastor, a igreja, e hoje tem um templo e tem crescido. Tem 2 projetos sociais que os irmãos visitaram, que estão impactando a cidade. Só ontem, 165 crianças e adolescentes, é um projeto chamado Atleta de Cristo, é um ministério da igreja, e outro projeto, um projeto com 2 enfermeiras que estão cuidando de adolescentes. Pode passar outra foto, por favor. Aqui em Tabatinga, essa igreja hoje está frequentando 300 pessoas, é um espaço para 400 pessoas. Mas essa igreja começou num grupo familiar. Uma irmã, eu ganhei um homem para Cristo, a mulher já era crente. Eles voltaram para a terra deles, Benjamin Constant, e essa irmã, ela tinha um salão de beleza. Aí ela fazia o grupo familiar no salão de beleza, algumas crianças pobres, 2, 3 irmãos, algumas senhoras. Depois um pastor foi para lá, alugou um local e começou a reunir essas pessoas. E depois de alguns anos conseguimos recursos, inclusive a PMC ajudou, a igreja em Manaus, alguns coreanos, e hoje nós temos aqui uma frequência de cerca de 300 pessoas. Isso aqui é tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil. E o pastor Márcio, que está lá, até de Campinas, de Valinhos, na verdade, ele está lá com 13 grupos familiares, muitos crentes da Colômbia, muitos crentes do Peru, muitos crentes brasileiros, e ele está alcançando agora tribos indígenas, entrando e fazendo trabalho missionário em algumas tribos indígenas. Pode passar outra foto. Aqui em Novairão, nossa igreja começou em 93, obrigado, com culto na casa, pastor querido nosso. Essa igreja recebeu o apoio da nossa igreja em Manaus, e viajando em nossos barcos entre os ribeirinhos, nós viajávamos juntos, e juntos, trabalhando com 3 barcos, um barco grande, mais 2 pequenos, que hoje é da igreja de Novairão. Nós plantamos 26 congregações nas comunidades ribeirinhas. Na verdade, Novairão tem 5 igrejas, 5 congregações, com templos menor que esse, e tem mais 21 nas comunidades ribeirinhas. Eles estão entrando agora em áreas muito estratégicas. Nós fazemos pesquisa de avião com asa de socorro, depois eles vêm atrás com barco e ir trabalhando. Nós entramos num rio chamado Rio Uninim, não tinha um crente lá. Hoje tem crentes em todas as 9 comunidades, louvado seja Deus. Você pode dizer amém? Aleluia, graças a Deus. Irmãos, a obra de Deus é maravilhosa, o Espírito de Deus é maravilhoso. Eu estou devendo 2 livros para nosso povo no Brasil, que a gente só tem trabalhado, mas está hora de parar e escrever um pouco. Mas essa igreja, ela é uma igreja que está construindo agora uma base missionária, e tem um filho desta igreja que é missionário do projeto Amanagé. Pastor conhece o Jameson, que chama de Jaime, a Cleide, saiu daqui. Tem outros missionários deles, e a Assunta e o Jair são os que são itinerantes. Essa semana, mês passado, nós temos 2 conferências por mês, por ano, trazendo todos os nossos obreiros. Hoje nossa igreja tem 155 pessoas de tempo integral, entre os que trabalham na igreja, funcionários, pastores, evangelistas, plantador de igreja, marinheiro, tem uns 155. E tem um casal, esse casal viaja nesse rio Ninim, Rio Jaú, é o Parque do Jaú. E a Assunta é muito engraçada, ela estava no Jaú trabalhando, até que se converteu a primeira pessoa. Aí ela voltou lá depois de um mês ou 2, eles passam 15 dias no campo, e ela disse: pastor, notícia que eu tive lá, que o jacaré comeu o irmão da igreja. E agora nós temos que evangelizar mais, porque o jacaré quer acabar com a nossa igreja lá. Eu falei: como é que alguém pode dar um tom tão cômico uma coisa dessa? O fato é que o irmão foi pescar, e na volta a canoa dele deu em cima
de um jacaré imenso, pensando numa passagem estreita, que era um pau, que ele queria tirar aquele pau dali, era um tremendo de um jacaré açul. Depois encontraram o irmão sem as pernas, e isso é a história do Amazonas, que você fica pensando. Agora o jacaré, ninguém teve autorização do IBAMA para matar o jacaré. O jacaré pode matar 2, 3, 4, 5, não tem problema. Eles quiseram matar o jacaré, mas o IBAMA disse, não, mexe no jacaré não. Um jacaré vale mais do que um ser humano hoje. Bom, pode colocar mais uma foto aí, um slide, na verdade. Irmãos, aqui, o IBGE divulgou alguns dados interessantes que você tem aí. Veja esses dados. Os sem igreja eram 7,4, agora são 8,1. Os pentecostais e neopentecostais eram 60%, mas cresceram menos do que antes, na última década. Os históricos cresceram menos, e surgiu a igreja não determinada, com 21,8%. Ainda não sei o que o IBGE quer dizer com isso. Talvez seja tantos nomes que eles não conseguem trabalhar essa questão estatística. Vamos em frente. Aqui a realidade americana. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, irmãos, hoje. Fecharam milhares de igrejas. Estão fechando milhares de igrejas por ano. Nos Estados Unidos tinha 350 mil igrejas. Mas uma informação que nos últimos anos, 10 anos, fecharam 5 mil igrejas. Um decréscimo anual dos crentes. Agora veja esse número aqui, crescimento do islamismo. Veja esse número, 1.500 pastores deixam o ministério mensalmente nos Estados Unidos. Entra 800 pastores e 1.500 saem do ministério. São menos 700 pastores por mês. Quem nos deu esse dado? Um pastor de Houston, tem um grande ministério em Houston. Eu estava numa conferência com a Igreja Batista Nacional aqui no estado do Espírito Santo. Estava lá o conselho de pessoal que é dos pastores batistas da Igreja Batista Nacional. Ele estava lá, eu era um preletor. Realmente, essa é a realidade. Só uma mudança de paradigma pode salvar a igreja nos Estados Unidos. Mas eles estão fazendo as coisas do mesmo jeito que faziam e não tem mudança. Até me convidaram 3 anos atrás para falar sobre plantação de igreja. E o paradigma dos Estados Unidos é o seguinte, da PCUSA. Dentro da PCUSA, essa que se tornou liberal, mas tem um grupo evangélico que trabalha missões. Mas dentro da PCUSA, eu vou falar um nome que talvez alguns conheçam aqui, o José Carlos Pezzini. Pezzini era meu intérprete, e o Pezzini disse, meu irmão, eles perderam completamente a noção de plantar novas igrejas. Eu falei, como é, Pezzini? Se aqui na PCUSA, nesse grupo, para começar uma nova igreja, tem que ter 5 milhões de dólares no banco. Eu falei, o quê, meu irmão? Fala de novo, 5? Não, você está brincando, Pezzini. Você não está falando verdade. Não, é um padrão da igreja americana. Isso é sustento de 5 anos do pastor, da igreja, do templo, do som, tudo, para plantar uma igreja, 5 milhões de dólares. Eu falei, rapaz, eu só preciso de um casal e uma árvore. Começa debaixo da árvore, começa na sala da casa dele. Então, eles perderam, por quê, irmãos? Eu falei de manhã, quando você transfere a plantação de igreja para o presbitério, para outros órgãos, a igreja, no Novo Testamento, no livro de Atos, irmãos, missões é tarefa da igreja local. Lá em Fortaleza, nosso amigo Marcos Braga, da primeira igreja, me contou a seguinte história. Um irmão analfabeto, chamado Expedito. Ele vinha de manhã para a igreja e saía para pregar o evangelho nos bairros novos de Fortaleza. E ele pregava, depois de 2, 3 anos, tinha lá um grupo de 30, 40 pessoas. Aí ele vinha
no conselho e dizia: meus irmãos, vocês mandem um presbítero para lá, porque eu já falei tudo que eu sabia. Não tem mais nada para dizer para eles. Porque ele pegava o versículo, a passagem da manhã, alguém ajudava ele em casa a memorizar, ele era analfabeto, e com aquele versículo, aquela palavra, ele pregava lá à tarde em algum lugar, à noite, e vinha embora. Em Fortaleza tem 9 igrejas organizadas que o irmão Expedito começou, analfabeto. A gente fala assim no norte, pai e mãe. Analfabeto. O que nós estamos fazendo com tanto conhecimento que nós temos? Tendo mais conhecimento. Eu brinquei, eu não acredito nisso, né? Mas eu falei lá na igreja: irmãos, na igreja, eu vou dar para vocês que estão mais de 10 anos na escola dominical, vou dar um diploma para vocês estão formados, vamos trabalhar agora, gente. Ei, pastor, vai devagar. Depois de 20 anos na escola, você está estudando as mesmas coisas. Sua cabeça está desse tamanho, seus pés desse tamanho. Desculpe, irmão, mas o traseiro está desse tamanho, tanto sentar para ouvir. A igreja primitiva não fazia isso, não. Eles ouviam, praticavam, ouviam e praticavam, ouviam e praticavam. Nós precisamos, aí, irmãos, por favor, não cometa o erro também de querer fazer de uma vez, mas nós temos esse exemplo de Fortaleza, e daí em Fortaleza começou a UPH. A UPH começou em Fortaleza com plantação de igrejas. Eu vi na história da igreja lá, da primeira igreja, que surgiu a UPH, que saía os homens para pregar o evangelho, e surgiram várias igrejas como fruto da pregação do evangelho daqueles homens da igreja de Fortaleza. Muito bem, vamos seguir em frente aqui. As causas dessa nova realidade americana, porque eles são nossos pais na fé. E nos Estados Unidos, um americano me disse que eles tinham missões em todos os países do mundo, menos em um. Não sei se era o Uruguai, mas todos os países da face da terra tinham missão americana, anos atrás. Agora estão voltando para casa. A causa dessa situação nos Estados Unidos, que nós estamos... Aliás, nós imitamos os americanos em muitas coisas. As causas são crescimento econômico. Crescimento econômico é uma bênção, mas não se engane não. Muita gente começa a ter sua casa de campo, não vem mais para a igreja, e tem seu barco, não vem mais para a igreja, e começa os filhos crescerem fora da igreja. Eu estava na igreja Chunhyang, 25 mil membros lá em Seul, e o pastor fundador estava metendo a ripa na igreja, que os coreanos agora tinham dinheiro, tinham enriquecido, tinham os seus sítios, seus barcos, e não vinham para a igreja. O velhinho lá com 80 anos metendo a ripa, pastor Kim. Lá na Coreia, assim, ou é Kim, ou é Lee, ou é Park, porque esse é sobrenome, né? O pastor Kim estava metendo a ripa na igreja. Ele os conheceu todos pobres, 40 anos atrás, 50 anos, naquela crise após a guerra da Coreia. Agora estavam tudo rico e não tinham mais tempo para vir para a igreja adorar a Deus. Iam com seus barcos, seus iates. Visão institucionalizada da plantação de igreja. Irmão, plantação de igreja, evangelização, pode seguir, é a coisa mais simples que tem. É só abrir a boca e começar a compartilhar o evangelho. Lá em Manaus nós temos hoje quase 400 grupos nas casas. Mas um grupo é muito interessante. Um irmão perguntou: pastor, posso reunir na minha casa com meu cunhado? Ele é pescador e ele está interessado em estudar a Bíblia com a esposa dele. Pode, filho, tranquilo. Dei o material para ele, que são 13 estudos da IPB sobre discipulado, curso de discipulado, muito bons, verdinhos, que até o Guilhermino que deu uma arrematada ali. E aí ele disse: pastor, esse amigo convidou outro amigo dele. Isso é ótimo. O outro amigo dele é pescador. Ótimo. Aí eles fazem o quê? Eles fazem o grupo numa garagem bem simples, um bairro bem simples. E lá atrás eles têm uma churrasqueira, eles botam um peixe para assar. Porque o peixe assado é muito gostoso. Cozido. Eu gosto muito de peixe. Então estamos aqui estudando Evangelho de João, etc. E o peixe está lá, aquela gordurinha caindo na brasa. E
todo mundo esperando a hora também, depois das crianças. Esse grupo cresceu. De uma vez trouxeram 8 pessoas para o batismo. Depois de 1 ano e meio, no grupo, escola bíblica, instrução, só daquele grupo, 8 pessoas. Depois cresceu, os adolescentes se tornaram um novo grupo. Eram só 2 pescadores, né? A gente fala assim, pescadores e caçadores e outros mentirosos. Que pescador e caçador. Mas estavam lá, conversando, comendo, estudando a Bíblia. E agora um é diácono da igreja, o líder do grupo é presbítero. Tudo naturalmente, sem nenhuma política, sem nenhuma coisa programada. O liberalismo teológico está matando a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Mas veja bem, tem outras 4 denominações, 5 denominações reformadas nos Estados Unidos que são ortodoxas. A PCA, que é a mãe de todas, essa está morrendo por causa do seu liberalismo. Aprendendo com os erros. Por favor, pressa na implantação dos grupos frustrou a igreja. Nossa igreja, já falei sobre isso. A visão de Deus, a visão é de Deus, mas a ansiedade pode criar um sistema sem os valores e é desastre. Então, a visão de evangelizar nas casas, irmãos, essa é a visão de Deus, vem do Novo Testamento. Mas se nós tivermos pressa em implantar isso, é muito frustrante. Isso tem que ter, assim, um treinamento, a igreja tem que, a sua liderança, estudar, ler, muitas coisas. 2 em ministérios, né? E os grupos criam uma sinergia na igreja. Essa palavra sinergia, irmãos, ela é a junção de forças. Quando dons e ministérios e os grupos, sempre te pensa assim, não, se surgir grupo vai ter problema com os ministérios e com as entidades internas. Não é, irmãos. É questão, isso não é simples, isso é uma reengenharia na igreja. Mas isso não é problema para a igreja. Eu sei por prática isso. Eu sei que algumas igrejas têm problemas quando surgem ministérios, as entidades internas reagem. Mas com pouco tempo, ou com algum tempo, conseguem perceber que nós estamos numa sociedade que precisa de ministérios criativos para alcançar o jovem, o adolescente, a família. E aqui, irmãos, quero mostrar algumas fotos. E isso aqui é um evento que nós fazemos todos os anos. Aqui, nosso treinamento de liderança. Nós vamos para o nosso acampamento com 200, 250, 300 líderes, investimos neles, eles pagam uma parte, a igreja paga outra, e assim vamos treinando, temos uma forte ênfase no treinamento. Aqui um musical, pode colocar aí a foto, a outra foto. Aqui está em preto e branco, mas tem outras coloridas. Vou passar mais uma. Aqui, aí a mulher das irmãs da SAF, dos ministérios, fazendo a recepção. Mais uma foto. Aqui o auditório é um lugar de shows em Manaus, não é uma igreja, 3.500 lugares. Mais uma foto. Aqui o grupo de teatro. Nesse musical trabalham 400 a 450 pessoas. Então junta todos que tocam qualquer instrumento na igreja. Quem gosta de teatro, coreografia, pode passar mais uma foto. Aqui uma visão do público. Embaixo tem ainda galeria, tem uma freezer, tem 3.500 pessoas. Mais uma foto aqui, o grupo de dança. As moças tudo muito bem vestidas, ensaio, e nada de exagero, nada de espetáculo, mas assim, elas estão aí celebrando a entrada triunfal de Jesus. Todos são voluntários, todos. Só os pastores é que recebem valores da igreja. E nós pagamos para um homem que tem um burrinho, um jumentinho. Esse jumentinho vem para os ensaios. O único que recebe é o dono do jumentinho. É R$3.000 que é o jumentinho. Porque tem que vir para o ensaio, vai, leva comida e tal. E o jumentinho entra no auditório com Jesus montado. Irmãos, é uma emoção. Tem gente que chora com aquilo. Mas tem sido muito interessante. Aqui é o grupo de dança que está celebrando a entrada triunfal de Jesus.
Mais uma foto. Aqui o grupo de teatro, Jesus falando aqui as bem-aventuranças. Tem sido uma bênção, uma coisa. Mais uma foto. Aqui também as bem-aventuranças. Jesus andando e falando o que está lá. Aqui a crucificação. Aqui a crucificação. Esse é um momento de muita emoção, porque eles ensaiam música, todas as músicas são ao vivo. E nós fazemos isso 4 noites. Todos os anos, 2.000 pessoas preenchem as fichas de decisão. Desses 2.000, 1.000 e pouco a gente aproveita. E desses 400 ou 500 são pessoas que estão se reconciliando, outros 500 estão dizendo: eu quero Jesus, eu quero estudar a Bíblia, e assim vai. Eu entro aqui, eu estou geralmente nesse momento vestido de discípulo, e quando levo um corpo de Jesus, eu só posso me virar e começo a pregar 15, 20 minutos e faço um breve apelo. Aqui, ó, estou aqui, no final, pode passar mais uma aí. E é uma mensagem curta, porque ainda tem 2 outras cenas, aí eles esperam. É uma estratégia para não ir embora, porque eu entrava de terno, ou ia embora todinho. Eu falei, isso não dá certo, eu tenho que entrar no momento, que quem eu vi um pregador no momento está vendo um show, uma encenação, uma peça, entra um cara de terno com o microfone, tinha uma turma que vazava por trás. Assim. Pode seguir em frente. Aqui mais uma foto do auditório, e vamos terminando aqui com algumas afirmações. Desenvolvimento ou desenvolvendo os cristãos. Eu tenho mais um pouquinho. Se o pastor Marco Antônio quiser, pode até usar 5 minutos ou 10. Eu estou dentro do horário, então, até para perguntas e respostas. Irmãos, o que temos aprendido nesses 18 anos? O grupo familiar é um poderoso modelador de um estilo de vida mais comprometido com Deus. Pela proposta aqui dos irmãos, a ideia é como fazer que cada membro da IPN se torne alguém envolvido no ministério, na evangelização. Tem que ter treinamento, grupo nas casas, porque isso faz uma sinergia junto com os ministérios da igreja. Os dons espirituais têm muito mais oportunidade de serem exercitados e reconhecidos num grupo pequeno. Quem tem dom de ensino, evangelismo, dom de misericórdia, serviço, gente, é muito, muito interessante. Mais um pouco aqui. Pessoas com dom de evangelismo, ensino, serviço, pode seguir em frente aí, por favor. Se realizam nos grupos. A resistência aos grupos familiares vai enfraquecer à medida que um estilo de vida de oração, vida no corpo e evangelismo for crescendo na igreja. Os ministros, leigos entre parênteses, são a força da igreja. Leia comigo isso aí, diga. Os ministros são a força da igreja. Outra vez. Os ministros são a força da igreja. Vale a pena, irmãos, investir, acreditar e confiar em pessoas. É o método de Jesus. Pessoas simples podem ser líderes eficazes. Isso nós estamos aprendendo. Muitas vezes tem uma pessoa que fala muito, muito extrovertido, mas num grupo não vai. Às vezes uma pessoa silenciosa, uma vida bonita de oração, de relacionamentos, essa pessoa ganha pessoas, o grupo é gostoso, o grupo vai se multiplicando. E eu vou terminar contando uma história de uma mulher. O nome dela não ajuda muito, é Deusa. Tem até um filho que está aqui em Brasília, mas a Deusa estava nos primeiros 5 grupos. A Deusa quietinha, a Deusa não era nada no grupo, nem auxiliar, nada, só quietinha. O grupo, a líder não pôde continuar por alguma razão, a Deusa estava ali, continuaram. E a Deusa é uma mulher de oração. Mulher que tudo com ela é no joelho, na oração. Aí ela assumiu um grupo, esse grupo cresceu, multiplicou, depois multiplicou outro grupo para cá. Em resumo, essa irmã lidera 16 grupos familiares. Desses 16, eu acho que 8 ou 9 são grupos de crianças. Nós estamos penetrando nas áreas mais pobres
por perto da igreja, área que está cheia de traficante de droga, áreas problemáticas, está lá um grupo familiar que a Deusa é a coordenadora. E eu fico pensando, quem queria penetrar aqui? Eu convido os pais para vir à igreja, mas eles ficam sem jeito, porque socialmente eles estão lá muito embaixo, eles vêm para a igreja e não ficam muito confortáveis. Mas aquela mulher podia estar na igreja sentadinha no banco. Ela está lá silenciosamente, só que atrás dela tem mais de 200 pessoas que ela cuida, entre adolescentes, jovens, adultos e crianças. E tem um pastor que cuida também do rebanho. Os pastores, nós somos 10 pastores na igreja central, mais 17 nas congregações. E os pastores que têm vindo dos grupos, primeiro lá na igreja, para ir para o seminário, tem que liderar um grupo ou uma congregação, senão não vai nem para o seminário. Depois de aprender a liderar um grupo, cuidar de vidas, agora nós vamos te abençoar aqui. Eu vou parar, eu acho que falta aqui um pouco de dinâmica de... quantos minutos teríamos, pastor, para ainda uma pergunta, outra 5, 10 minutos, eu quero me submeter 15 minutos. Então nós não organizamos aqui o microfone, mas se você quer tirar alguma dúvida, de manhã foi muito interessante o debate, isso aqui não é uma pregação, isso é um estudo, você pode fazer pergunta. Enquanto estão ligando o outro microfone, eu já vou abrir o apetite do pessoal com uma pergunta, tá, pastor? O fato de que esse tipo de ministério não está na mão dos pastores, dos presbíteros, diáconos e professores da escola dominical necessariamente, os ministros são a força da igreja, como vocês têm lidado com o risco de surgirem heresias, divisões, pela falta de controle, vamos dizer assim, da doutrina e até da própria liderança? Boa pergunta, pastor. Veja bem, irmãos, tudo deve começar devagar, multiplicando pouco a pouco e treinando. O que acontece? Na prática, depois de 18 anos, a liderança maior dos grupos são dos presbíteros. E os presbíteros são professores da escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Romanos, capítulo 8. Hoje é manhã de 12 a 17. O boletim, domingo é dado aos irmãos, vai 3, 4 perguntas para o grupo, pergunta de aplicação. Então, o grupo não estuda o que quer. E com o crescimento dos grupos, vai crescendo espiritualmente as pessoas. Eles se tornaram, aliás, nós temos 20 e poucos diáconos, a maioria é líder de um grupo. Então, os diáconos estão pastoreando também, junto com os presbíteros e com os pastores. A esposa de diácono, às vezes, a esposa de presbítero. Então, antes dos grupos familiares, de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, nós tínhamos uma divisão na igreja. Saía 20 e 30 com alguém que começou a fazer uma reunião separada, aí toda igreja tem isso. Depois dos grupos familiares, irmãos, não tivemos uma divisão na igreja. Até nós sabemos quem sai e nós nos preparamos para receber ele de volta. Nós temos um know-how já para receber o cara de volta, porque ele vai quebrar a cara por aí. Mas alguns, de fato, não voltam. Mas, assim dizer que agora um grupo se tornou um movimento separado, porque, além do líder e o auxiliar e o hospedeiro, 3 pessoas, pode ser 2, porque o líder, ele pode ser também o hospedeiro. Nós temos o supervisor, aquele grupo saiu de algum grupo. E quando multiplica do grupo aqui do João, o João é supervisor do Inácio. Então, eles fazem programas juntos, alguns retiros juntos, e tem um coordenador. A maioria dos coordenadores são presbíteros da igreja. Mas isso, ninguém planejou. Isso foi acontecendo naturalmente. Então, nós estamos muito mais protegidos do que antes. Ali tem o Amaro e a Vânia. Vocês conhecem aqui o Amaro esteve conosco lá, liderando grupos por 3 a 4 anos, né, Amaro? Ele recebeu um grupo
e quando ele veio para cá, ele deixou 9 grupos. Esse grupo já tinha uma certa estrutura e foi multiplicando. No outro ano, os 2 devem ter multiplicado, foi 4. O fato é que ele veio para cá e deixou lá 9 grupos na mão do outro, e Omar era presbítero da igreja. Ok, irmãos, pergunte agora ou se calhe até no próximo ano. Boa noite. Do problema lá do homossexualismo nos Estados Unidos e também da lei que o ministro do Supremo Tribunal sancionou sobre o problema de homossexualismo. Eu, no Rio de Janeiro, eu não tive um debate com um dos irmãos homossexual. Esse irmão, e nós começamos a conversar sobre a palavra, e ele me disse assim: não, eu não posso deixar de ser homossexualismo porque a gente já nasce assim. Eu retruquei, falei para ele assim: pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, você não nasceu assim. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele disse na sua palavra: façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem. Então Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Eu disse isso para ele. Então Deus não é viado, nem homossexual. Então eu disse isso para ele. Eu disse: então você não pode dizer que você nasceu assim. A minha pergunta é, e eu pelo menos eu estava falando da palavra com esse irmão. E eu tenho visto, há 26 anos que eu sou residente no Rio de Janeiro, lá é um problema muito sério. Só perto de São Paulo, talvez, do Rio Grande do Sul. Mas lá é muito sério. Qual é o papel que a igreja tem feito? Porque nós aqui estamos num congresso, numa palestra. Porque nós temos visto, os cristãos têm abandonado essas pessoas. Mas a mídia e outras pessoas dizem que essas pessoas estão doentes. Que essa ali é uma doença, uma praga. Mas nós, como cristãos, o que é que nós temos feito? E a igreja, o que é que a igreja tem feito para essas pessoas? Essa é a minha pergunta, pastor. Obrigado. Irmãos, eu creio que normalmente as igrejas não estão muito bem preparadas, inclusive a nossa em Manaus, para cuidar deste assunto. É um assunto difícil. Eu lembro da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, ele está dizendo que a causa do homossexualismo é que não deram graças a Deus, não glorificaram a Deus, se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo o coração insensato e ele inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Aí vem a idolatria. Depois da idolatria vem a imoralidade, o homossexualismo. Ou seja, é uma escada de 7 degraus. Mas também temos que dizer que o homossexualismo tem sido causa de muito abuso sexual da infância. Crianças abusadas têm a tendência de abusar. Os abusados se tornam abusadores e se tornam homossexuais. E também prostitutas, muitas delas foram abusadas. Penso que o que nós temos que fazer, pregar o Evangelho, e quando qualquer pessoa, e muitas vezes tem alguns homossexuais hoje dentro de nossas igrejas, silenciosamente, se nós soubermos, e se ele disser, tratá-lo. E tem um ministério chamado Êxodos, tem muitas publicações interessantes como tratar o homossexual. É um capítulo à parte. Eu não me atreveria a fazer aqui um resumo, mas está lá o Êxodo, tem livros, tem publicações, e precisa da ajuda de pastor, de psicólogo, porque na verdade ninguém nasceu homossexual. Deus criou o homem e a mulher e acabou-se. Agora, as deformações é que criam essas aberrações, o abuso sexual e tantas coisas.
Aqui muitos conhecem o Clodovil, que já morreu, era um homossexual, ele odiava aquilo, mas ele foi levado isso da infância a ser aquilo. Muito bem, irmão, não posso responder muito, meu assunto aqui mais missões urbanas e tudo, mas isso é um fato, nós temos que estudar isso até como um assunto específico para a igreja e com publicações específicas e especializadas. Isso não é fácil. Como também, por exemplo, hoje, tem muitas crianças autistas com síndrome de Down, é um estudo que precisamos fazer na igreja. É um fato. Alguma pergunta, irmãos, mais? Pastor, eu queria, a minha pergunta, ela tem uma base naquilo que eu proponho, que é a questão da plantação de igrejas. E a minha pergunta, eu gostaria que o senhor formatasse, pelo menos para a minha compreensão, o processo de uma plantação de igreja. O senhor mencionou alguns casos, mas eu fiquei, porque em alguns casos houve a questão da construção do templo, né? Eu queria saber melhor sobre isso, porque eu creio que a igreja, nesse contexto do Novo Testamento, ela é prioritariamente uma igreja doméstica, né? Há uma preocupação da igreja em comprar um terreno, porque hoje a prática presbiteriana e algumas igrejas vamos plantar igrejas, vai em um local, compra um terreno, constrói, todas as igrejas, né? A igreja é assim, vai lá, constrói um edifício e ali está a igreja e espera que as pessoas venham. Como é formatado isso, essa dinâmica nesse processo da igreja de grupos familiares? Vamos falar de 3 estratégias diferentes. Nós já fizemos muita estratégia de ir para um lugar, mandar uma pessoa, comprar terreno, construir. Hoje o terreno e o templo é a última coisa. Primeiro, se começa a estudar a Bíblia com uma família, com 2 famílias, com 3 famílias, vai envolvendo, entrando nas casas e convidando as pessoas, estudando a Bíblia. Começa com a Bíblia aberta em um grupo caseiro. E normalmente, vou pensar no contexto urbano. Esse grupo familiar está a 30 quilômetros da igreja, 40 quilômetros, às vezes acontece mesmo, dentro da própria igreja. Aqui vocês têm que mora a 25 quilômetros, 30 quilômetros. Então, daqui a pouco, esse grupo cresceu, mas tem as crianças também. Então, na hora que os adultos estão na sala, as crianças estão no pátio. São 2 grupos distintos que tem ali gente para trabalhar. Daqui a pouco aquelas crianças se tornam adolescentes. Tem adulto, adolescente e criança. Daqui a pouco aquele grupo cresce e eles vão vindo para a igreja, alugam um transporte, às vezes a igreja paga, eles vêm, voltam, até a hora que diz, pastor, está difícil, os ônibus também estão difíceis, estamos gastando dinheiro, vamos começar aqui nesse lugar alguma coisa? Às vezes a casa de um irmão mais espaçosa, e ali começa a reunir aqueles 3, 4 grupos, e depois vem a compra do terreno e vem a construção do templo. Esse é um caso. Outro caso, no interior, como os irmãos vieram, muitos lugares nós paramos o barco, estratégia da igreja, atendemos as pessoas, um trabalho social da igreja, normalmente, e à noite fazemos um culto. E vamos fazendo isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, e ali vai surgindo um grupo de crentes, numa comunidade. Então começa a reunir na casa, mas no interior, se você não tiver uma capela, um templo, eles dizem não tem igreja. Pode ter 100 pessoas em 5 grupos, mas eles dizem não tem igreja, por causa da cultura. Então compramos o terreno, ou a comunidade cede o terreno, construímos o templo. Esse é um segundo caso. Começou aí diferente. Há outros
que é mais simples, eu mostrei de novo o Airão aqui a foto e outros. A igreja já tem 200 pessoas. Tem 30 que moram no bairro tal. E eles começam a se animar de começar uma igreja lá. Então já é um desmembramento muito mais simples. E ali surge uma outra igreja. São situações diferentes. Agora eu não sei, nós estamos até conversar com o reverendo Alberto, nós estamos entrando em área indígena. Já temos igreja no meio dos Muras, estamos lá numa igreja, eles estão muito aculturados e tem um trabalho forte com criança, trabalho forte com adultos, mas nós estamos subindo o Rio Negro em nossos barcos, aí já vai ser um outro modelo, uma igreja autóctone, uma igreja indígena. O Ronaldo Lidório está nos assessorando para a gente ver como é que nós vamos trabalhar aqui nessa região. Mas normalmente a plantação de igrejas tem esse formato, são 3 formatos distintos. Muitas vezes, lá no Alto Solimões, uma família saiu da igreja, Benjamin Constant, ou Tabatinga, foi morar na igreja, na cidade de Santo Antônio de Sá. 3 famílias saíram e foram morar em São Paulo de Olivença. Sabe que a Amazônia tem São Paulo? É São Paulo de Olivença, uma cidadezinha, 20 mil habitantes. Então ali eles dizem: pastor, estou aqui, ninguém me visita. Aí o pastor começa a ir lá visitar. É bem pertinho, fica só 12 horas de viagem de barco. Para nós é ali, assim, esse, que de Manaus para lá dá 5 dias de barco. Então 10, 12 horas é ali, assim. O Ribeirinho tem isso assim. Onde é ali? É 12 horas de barco. No expresso agora é rápido, dá 4 horas. Começa naquela casa. Itacoatiara, não mostrei, uma cidade de 100 mil habitantes, começou com um grupo familiar, reunia uma vez por mês. Uma família foi lá de um bairro, que nós fundamos uma igreja, e um pastor ia lá uma vez por mês, reunia o grupo. E começou a vir os vizinhos, alugaram um local. Hoje tem uma igreja lá com 80 a 100 pessoas. Então é dinâmico. Agora tem que haver a intencionalidade de crescer, de evangelizar, de ganhar vida, de pagar um preço. Eu penso, irmãos, que missões, apoiar missões, enviar dinheiro é uma bênção. Mas a igreja missionária é outro nível. Então, uma história que você vai entender. Um pastor de Houston, ele estava querendo ir para missões, 3 missões o rejeitaram. Aí ele foi orar frustrado. E aí ele disse, Deus falou ao coração dele: por que a igreja? Por que não a igreja ser missionária? Ele tinha uma pequena igreja lá em Houston. Aí ele ficou pensando naquilo. Esse homem, muito dinâmico, começou a crescer a igreja dele. Ele já plantou dezenas de igrejas, treinando obreiros, treinando, liberando e pagando salário 2, 3 anos para ele poder. Plantou dezenas de igrejas, tudo a partir da igreja dele. Esse pastor, estou esquecendo o nome, ele veio ano passado, ano retrasado, nossa igreja, congresso de grupos familiares, e ele disse, atualmente, juntando as igrejas que nós fundamos, que nós apoiamos, são mais de 50 mil pessoas, espalhadas no Texas e em outro. Agora tem igreja no Vietnã. Eles começaram a receber alunos do Vietnã, que vêm estudar em Houston, cuidar deles, eles se converteram, e agora tem igreja no Vietnã. Então, uma certa dinâmica. Então, eu acho que o momento, irmãos, e que eu já conversei com alguns irmãos, estão pensando, a IPN, cada membro, poder evangelizar e realmente ganhar vidas em Brasília e em redor de Brasília. Então, plantar igrejas é uma dinâmica que eu não vou dizer aqui, são 3 casos, assim, tantas coisas que acontecem, que elas fogem do um manualzinho, né? Deus é maravilhoso, vai fazendo coisas extraordinárias. Acho que o nosso tempo já foi. Eu quero agradecer aos irmãos, quero agradecer muitos grupos que têm ido para lá, para o Amazonas, viajar conosco. E agora eu já falei, irmão, nós temos um barco novo, 3 vezes mais rápido para ir mais longe. Nós vamos para uma área que tem indígenas, ribeirinhos lá mais perdidos do que nunca, ninguém está trabalhando com eles.
E tem uma coisa, tem uns tucunaré desse tamanho lá também. Se é isso que é para levar você. Mas eu vou com você. E eu falei, pastor, o seguinte: se um grupo aqui da igreja quer estudar esse assunto de grupos familiares, numa outra viagem, pode passar um dia ou dois na cidade, visitar os grupos, nós podemos conversar na cidade, e eu posso ir com você no barco, e gastar lá no barco 4, 5 dias, tendo 1 hora por dia estudando isso. Isso que nós fizemos aqui rapidamente, nós fazemos um treinamento de 4 fins de semana, mas podemos fazer, quem sabe, de 6 ou 8 horas numa semana, para poder ajudar a liderança, dizer, ei, não vamos fazer qualquer coisa atrapalhada, vamos estudar esse assunto. Muito obrigado, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado.